Existe uma crença muito forte de que a poeira do túmulo de São João, qualquer farelinho, até mesmo a terra desse chão, o pó das colunas, é capaz de realizar curas. Estavam de pé junto à cruz de Jesus, a mãe dele e a irmã de sua mãe, Maria, a de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, vendo de pé a mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E em seguida disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo acolheu-a em sua casa. O que o Evangelho nos conta sobre a preocupação de Jesus com o futuro de sua mãe é fundamental para entender a viagem que a gente vai fazer agora pelo tempo e pela antiga cidade de Éfeso, no que um dia foi a Ásia Menor e no que hoje é a Turquia. O especial de hoje é para a gente investigar a fundo a história do apóstolo João. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem era o discípulo amado que aparece no Evangelho de João? E mais ainda, existia um discípulo amado? Ou isso é uma visão muito particular do autor do Evangelho de João? Porque só um evangelho diz isso. E é um detalhe do texto. Na realidade, a gente percebe que ele deixa de dizer o nome do discípulo mais amado. Por que o autor do Evangelho de João omitiria o nome do discípulo se ele era o mais amado por Jesus? Não é de esperar que ele dissesse apóstolo tal, o mais amado por Jesus? O seu discípulo mais amado, João, Pedro, Bartolomeu, Madalena? E logo no momento da crucificação, será que o autor do Evangelho realmente não quis especificar quem era o discípulo amado? Será que desejou que qualquer apóstolo pudesse se encaixar naquela descrição? Como em muitos outros mistérios, a tradição aqui se encarregou de preencher as lacunas, querendo definir, afinal, quem era aquele discípulo amado. E a sentença começou a ser escrita por um dos maiores teóricos cristãos do período que se seguiu ao fim da vida dos apóstolos. No século II, quando o cristianismo ainda ia se construindo, Irineu de Lyon, o bispo que escreveu um imenso tratado combatendo as chamadas heresias e praticamente definindo o que era a verdade católica, deu a entender que o discípulo amado que estava ao pé da cruz era João, filho de Zebedeu. Mas por que não poderia ser Pedro, o apóstolo mais próximo de Jesus em toda a sua caminhada? E, aliás, era Pedro quem abrigava Jesus em sua casa em Cafarnaum. Existe uma corrente de pesquisa muito atual que diz que o discípulo amado era Tiago, aquele que nos é apresentado nos evangelhos como irmão de Jesus. Faz sentido? Claro, Tiago era muito próximo de Jesus. No entanto, ele vai ser o responsável por assumir a congregação no instante seguinte à crucificação. A pesquisa histórica nos mostra, e há muitos documentos comprovando isso, inclusive textos apócrifos que já foram usados pela igreja, a pesquisa nos mostra que no dia seguinte, praticamente, à crucificação, Tiago vai assumir o comando da congregação dos seguidores de Jesus. É ele quem vai conduzir o rebanho. Então faria sentido um líder político que sabe que vai ter uma missão importante correr o risco de ser preso no momento da crucificação de Jesus? Não há nenhuma menção à presença de Tiago na cruz, nenhum dos evangelhos fala nisso, de nenhum outro homem, aliás. Por que Tiago, aquele que vai assumir a congregação no dia seguinte, se colocaria em perigo, colocando em risco toda a missão de Jesus? É muito improvável. E por fim, tem ainda uma outra possibilidade: Lázaro. Faz muito sentido pensar que Jesus e Lázaro estivessem próximos, bastante próximos naquele momento. Fazia poucos dias que Jesus tinha visitado o túmulo de Lázaro
e a história nos conta que aconteceu ali a ressuscitação de Lázaro, ou seja, os dois já eram amigos, tinha acabado de acontecer um grande milagre atribuído a Jesus, e é claro que Jesus e Lázaro estariam muito próximos naquele momento. Mais que isso, Lázaro tinha uma casa, tinha família, poderia muito bem acolher Maria. Agora, a gente não pode se esquecer que a ressuscitação de Lázaro incomodou tanto os judeus que comandavam o templo naquela época, incomodou os fariseus, que Lázaro tinha sido jurado de morte. Será que ele apareceria na crucificação de Jesus naquele momento tão tenso? É muito improvável. Por que não seria Madalena o discípulo amado? Porque ela era mulher? Por que não? Textos apócrifos, textos canônicos, muitos textos nos mostram a proximidade de Madalena com Jesus, e é o próprio Evangelho de João que nos diz que Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Por que não Madalena? Deixa eu reler o trecho do Evangelho, trocando só algumas palavras. Estavam de pé junto à cruz de Jesus a mãe dele e a irmã da sua mãe, Maria, a de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, vendo a mãe e a discípula que ele amava ali de pé, diz à mãe. E faria muito sentido pensar que o autor do Evangelho não citou o nome do discípulo amado, porque ele tinha acabado de fazer menção a esse discípulo, que seria a discípula Madalena. É uma hipótese, sempre será uma hipótese, a gente não vai ter certeza, mas os indícios estão aí. A gente pode seguir o caminho que quiser ou seguir o caminho da tradição que diz que o discípulo amado era João. E a pergunta segue ecoando aqui pelas ruínas e montanhas de Éfeso. Por que João? A gente pode especular, mas nunca vai ter certeza. A tradição vai dizer que é porque ele foi um dos primeiros a seguir Jesus, porque estava na pescaria milagrosa e também porque é citado em momentos importantes da vida do mestre. Irineu de Lyon escreveu: depois João, o discípulo do Senhor, aquele que também repousou sobre seu peito, publicou o Evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Ao dizer que João repousou sobre o peito de Jesus, Irineu não está dizendo que ele é o discípulo amado, e sim que ele era um discípulo amado. O que Irineu faz, sim, é dizer que João, o apóstolo, é o mesmo que o João evangelista. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas Irineu foi só o primeiro a abordar essa temática, que mais tarde foi evoluindo para a ideia de que João, o apóstolo, era o discípulo mais amado. Um século mais tarde, por volta do ano 300, o bispo e historiador Eusébio de Cesareia reafirmou que o apóstolo João foi o autor do Evangelho, que viveu em Éfeso e escreveu tanto o Evangelho como as cartas atribuídas a ele. Por este tempo vivia ainda na Ásia Menor o mesmo a quem Jesus amou, o apóstolo evangelista João. O livro do Apocalipse, que é atribuído ao mesmo autor do Evangelho de João, faz uma referência importante a Éfeso, já no segundo capítulo, no que seria uma mensagem de Jesus às igrejas dessa região que na época era conhecida como Ásia Menor. E pelo que diz o livro do Apocalipse, Jesus estaria satisfeito com a forma como os cristãos daqui estavam lidando com os chamados falsos apóstolos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os males, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. João era filho de Zebedeu, irmão de um Tiago, que pela idade ficou conhecido como Tiago Maior. João e Tiago fizeram parte do que nos é apresentado como sendo o grupo dos 12 apóstolos originais de Jesus.
Aparece muito jovem ao lado do mestre nas representações da última ceia, que foram feitas bem depois dos comentários de Irineu e Eusébio. E conforme essa interpretação, teria sido o único apóstolo que testemunhou a crucificação de Jesus. Mas será mesmo, hein? Não faz mais sentido pensar que, assim como os outros apóstolos, João precisou se esconder para não ser preso, torturado e morto pelos romanos, como tinha acabado de acontecer com o mestre. A gente não tem notícia dos outros apóstolos na crucificação e nem esse discípulo amado é mencionado pelo nome. Ou mais ainda, não faz sentido pensar, seguindo o próprio Evangelho de João, que eram as 3 Marias que estavam ali no momento da crucificação e que uma delas seria o discípulo amado. Bom, nesse caso, o discípulo amado seria Maria Madalena. Naquele momento marcante que eu mencionei no começo, no capítulo 19, o Evangelho de João afirma que Jesus confiou o cuidado de sua mãe ao discípulo amado. Lá de cima da cruz, Jesus disse isso. E a tradição, como eu também já disse, sentenciou que o discípulo amado era o apóstolo João, mas nunca houve uma prova contundente disso. O que a gente sabe, diante de tudo que aconteceu depois, com toda a perseguição, é que João veio aqui para Éfeso. Ele veio pregar numa das maiores cidades do Império Romano e isso fazia todo sentido. Agora, a tradição nos disse também que João veio trazendo Maria. Sobre a vinda de João para cá, a gente tem uma informação histórica muito contundente e importante. Ainda no século II, o bispo Policarpo de Éfeso escreveu uma carta ao Papa Victor lá no Vaticano, informando sobre a existência de um túmulo de São João por aqui. João teria vivido muito, há quem fale em mais de 90, talvez 100 anos, a gente não tem certeza. O que parece certo é que ele foi o apóstolo que viveu mais e o único que não foi martirizado. Que João permanecia em vida por este tempo é confirmado por 2 testemunhas. E estas testemunhas representantes da ortodoxia da Igreja são bem dignas de fé, tratando-se de homens como Irineu e Clemente de Alexandria. A Basílica de São João em Éfeso foi construída no século VI, durante o reinado do imperador Justiniano I, um dos mais cristãos da história. Isso foi por volta do ano 548 d.C. A basílica foi construída onde a tradição dizia que estava o túmulo de João. Esse aqui é um dos lugares mais sagrados aqui em Éfeso para os cristãos e talvez eu possa dizer que é o mais histórico, porque a gente tem referências muito antigas à existência de um túmulo de São João aqui nessa região onde foi construída a basílica. A placa diz San Jean in Mezare, em turco, quer dizer o túmulo de São João. A gente não pode afirmar com certeza que esse era o lugar exato. É possível que tenha sido escolhido um lugar simbólico no centro da basílica, mas a gente tem informação histórica de que já no século III existia aqui sim um túmulo de São João, um túmulo do apóstolo João. O túmulo de São João, numa igrejinha primeiro, já no tempo de Constantino, depois numa basílica imensa e hoje nas ruínas dessa basílica. Não tem outro lugar, nem outro apóstolo que tenha nos deixado um túmulo de maneira tão evidente, tão documentada historicamente. Existe uma crença muito forte de que a poeira do túmulo de São João, qualquer farelinho, até mesmo a terra desse chão, o pó das colunas, é capaz de realizar curas, porque nos conecta diretamente com São João. Então muita gente vem aqui querendo tocar essas colunas, tocar o mármore, levar um pouquinho que seja desse pozinho para casa, pensando em se curar. O meu pedido é por uma cura espiritual no melhor dos sentidos, paz de espírito para todos nós.
E aí, você está gostando desse vídeo? Então deixa eu te fazer um convite. Vem estudar comigo no curso Maria, a História da Mãe de Jesus. É um curso imersivo em 15 aulas com mais de 7 horas de aprendizado. A gente começa no nascimento de Maria, segue com ela até o momento da morte e depois embarca numa jornada de 2000 anos de muitas discussões religiosas e toda a expansão da devoção a Nossa Senhora. Se você quiser estudar a partir de agora comigo, entra no rodrigoalvarez.site. Ou então, para simplificar, vai direto no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e eu quase ia me esquecendo, a gente faz mais de 20 visitas a lugares sagrados, de Paris a Jerusalém. O link está aqui na descrição. É só você apertar lá e eu te espero na sala de aula. Vamos voltar a ver o nosso vídeo agora. É incrível pensar que tudo isso aqui passou séculos e séculos debaixo da terra. Foi só recentemente, no século XX, num período em que a Grécia tomou conta dessa região, na longa batalha entre gregos e turcos. Entre 1926 e 1928, os arqueólogos escavaram tudo isso aqui, desenterraram todas essas pedras e colunas e só se deram por satisfeitos quando encontraram o que acreditavam ser o túmulo de São João. Esse que eu acabei de mostrar para vocês, esse lugar tão sagrado para os cristãos de hoje e de antigamente também. Agora, os restos mortais, ossada de São João, nada, absolutamente nada foi encontrado. Agora, para a gente conhecer alguns detalhes históricos e curiosidades também sobre a construção da Basílica de São João, a gente vai conversar com Emre Ardik, um guia turístico aqui da Turquia, muito experimentado e que tem a grande vantagem de que fala também português, porque ele viveu um tempo no Brasil. Muito obrigado, Emre, por nos apresentar Éfeso e essa basílica impressionante. Com muito prazer. Bem-vindos ao meu país. Emre, me conta um pouco sobre a construção da basílica. Aqui, na Basílica São João, vamos ver alguns detalhes, como, por exemplo, a arquitetura bizantina. Então, pode ver muita influência da arquitetura de Santa Sofia e Santa Irene. As duas igrejas de Istambul. As duas igrejas que Istambul tinha e hoje tem a mesma coisa aqui, que pode ver como material, como estilo, como colunas. Por exemplo, essas colunas... Essas colunas, por exemplo, que vemos aqui, originalmente são da região, mas muito material da Basílica de São João foi reutilizado. De onde? De Templo de Artemisa. O templo da deusa Ártemis, deusa pagã? Sim, sim. As mesmas colunas vieram para a Basílica? Já era um lugar de ruínas. Já perdeu a importância porque a religião mudou lá, de paganismo a cristianismo. Então o Templo de Artemisa não tinha importância. Eles utilizaram essas mesmas pedras e mármores aqui na nova construção. É interessante pensar que São Paulo, que foi quase que preso, né? Tem uma tradição até que diz que ele foi preso, Sim. Que enfrentou a multidão por causa da deusa Ártemis, imaginar que depois as colunas e as pedras do templo de Ártemis viriam parar numa basílica cristã. Sim, é uma história assim em toda a Turquia. Toda mistura de diferentes culturas e diferentes religiões. Como hoje estamos em Basílica de São João, aqui estava uma vez primeiro Éfeso, a cidade romana. A cidade antiga. Antiga, antes dos romanos, no período hitita. Segundo o povo de Éfeso, aqui existia uma tumba de São João, desde o início, deste período que São João morreu, aqui em Éfeso. E depois aqui foi construída uma capela, podemos dizer, no período de Constantino. E em Teodósio, período de Teodósio, foi construído uma igreja maior no tamanho. E Justiniano, em mesma época da construção de Santa Sofia e Santa Irene, aqui foi construída uma basílica bem gigante. O que era aqui? Aqui era uma sala de batismo, na Basílica de São João, e na região a gente pode ver o mesmo tipo de piscinas de batismo muito.
É interessante que é um batismo por imersão. Sim, nas igrejas ortodoxas e também nos primeiros séculos do cristianismo, esse tamanho de piscina de batismo é normal, porque não eram só as crianças para se batizar, eram os adultos. Que se convertiam. Sim, e entravam a essa piscina grande, ou pode dizer enorme, comparando com piscinas de batismo de hoje. É interessante, primeiro, porque nos remete a João Batista, o batismo por imersão, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus entra na água para ser batizado. Exatamente. As piscinas em Jerusalém, onde todos os judeus entravam, as mikve, eram todas assim também, com um lugar para entrar por uma escada. Você se limpava, em alguns casos o entendimento de que era também uma limpeza espiritual, como por exemplo nos essênios, e saía renovado da piscina. Então é interessante entender que até o século VI a gente tem preservado aqui um ritual judaico. Importante, é verdade, sim. E essas pedras aqui, algumas a gente vê que são novas, né? Tem concreto novo, mas tem pedra do tempo bizantino. Tem pedras, tem mármores, que pode ver a cor, o desenho do mármore. Alguns são originais, mas a gente pode imaginar que aqui ficou como ar livre para muitos séculos. E para proteger o chão, eles utilizaram muito mármore novo e concreto também. Como é que foi que se destruiu aqui? O que aconteceu que esse teto caiu de repente aqui? Ou não foi de repente? Não foi de repente. Foi em um período muito longo, quando Éfeso, como cidade, perdeu a importância e aqui já não havia muita população. A população moveu para Esmirna, ou em turco Izmir, e por isso esses lugares, depois de perder a importância, começou a cair quando não se cuida muito bom. Essa ânfora estava aqui desde o tempo dos bizantinos? Sim, verdade. Que ela era usada para fazer vinho? Vinho, com certeza, Guardar, nas igrejas. Né? Guardar vinho, fermentar o vinho. Mas tem outra economia importante aqui na região, que como hoje, para a Turquia é importante, temos 200 milhões de árvores de olivos. A agricultura era importante e nessa região de Mar Egeu, azeite de oliva, como na história, ainda muito importante. Então eles teriam guardado azeite aqui para consumo, para iluminação? Para consumo e para vender, comerciar as diferentes partes do Mar Mediterrâneo nessa época. Agora, Emre, por que uma ânfora dentro da basílica? Porque eles tinham necessidades diárias também, que eles tinham uma vida aqui, como podemos imaginar como um mosteiro. Tinha pessoas morando aqui, eles tinham necessidades de comer e preparar comida e tudo, por isso tinha olivo aqui. Eu fico sempre refletindo sobre tudo isso que a gente fala durante os nossos especiais. Hoje eu resolvi parar aqui para tomar um cafezinho turco para poder digerir mais e falar um pouco mais do que é preciso ser falado. O café também é uma parte da gente estar aqui nessa região, que é a Turquia hoje, né? Café que não existia desse jeito na época de Jesus, ninguém bebia café, né? Eles tinham outras bebidas, mas não café. O café veio começar mesmo lá para o século IX, na Etiópia, depois foi evoluindo. Aqui em Constantinopla, já era Istambul, mais tarde veio a se tornar o que é hoje a bebida como a gente conhece. Então a gente está num lugar na terra onde o café ganhou uma forma que a gente conhece. E o que é interessante, esse é o método tradicional, ele é esquentado, aquecido aqui na areia. A panelinha de bronze normalmente fica em contato com essa areia e o café vai esquentando. Demora pouco mais de 2 ou 3 minutos para ele ficar pronto quando a panela está quente. Tem um aquecedor aqui embaixo, né? E não tem café melhor do que o café turco. Realmente, eu experimentei café no mundo inteiro. Adoro o nosso café brasileiro, mas esse aqui é o que eu poderia dizer de café original, café clássico. O grande café do mundo é o café turco.
Coisa mais maravilhosa esse café, coisa único. É um privilégio tomar esse café aqui, depois de refletir tanto sobre a história do apóstolo João, do que um dia foi a Grécia, depois virou Império Otomano, bizantino primeiro, depois otomano, hoje é a Turquia, com toda essa tradição de café que ganhou força aqui. Não existe nenhum café no mundo que possa ser comparado a esse. Acredita no que eu estou dizendo. Se você não veio à Turquia, puder vir um dia tomar esse café, você vai entender o que eu estou falando. Eu também já falei desse trecho aqui para vocês. Ó. Por este tempo vivia ainda na Ásia Menor o mesmo a quem Jesus amou, o apóstolo evangelista João. E ali continuava regendo as igrejas depois de regressar do desterro na ilha de Patmos. Ilha de Patmos é uma ilha grega que fica aqui perto e de onde vem o evangelista, o autor do Evangelho João. É quase que um consenso entre estudiosos hoje que o autor do Evangelho é João de Patmos, que vivia aqui perto da ilha grega, numa ilha grega. Depois a gente tem Clemente de Alexandria dizendo: João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui costumava partir quando o chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos, em outros erguer igrejas inteiras e em outros ainda ordenar a alguns dos que haviam sido designados pelo Espírito Santo. O que a gente pode dizer? Historicamente, a gente sabe que cedo em Irineu surgiu a união dos dois personagens históricos, João Evangelista com João Apóstolo. Quando dizem lá atrás que há um João enterrado aqui, quando há um comunicado daqui de Éfeso para o Papa Vítor dizendo que há um João enterrado aqui, ele fala o João Apóstolo. Mas a gente sabe que naquele momento já está havendo uma mistura entre os dois, João Evangelista e João de Patmos. Será que eles são o mesmo, afinal? Será que só existiu um João? Ou são dois, o evangelista e o apóstolo? A pesquisa mais moderna, os estudiosos do nosso tempo entendem que eram dois, João de Patmos e João Apóstolo, porque o texto é posterior, possivelmente escrito no ano 120. Difícil João ter vivido tanto tempo, pode ter vivido, por isso muita gente diz que viveu até 100 anos. Qual é a verdade histórica? A gente não tem certeza. Pode ser que seja o mesmo João, pode ser que seja o apóstolo que está enterrado aqui, pode ser o João Evangelista que está enterrado aqui em Éfeso, talvez eles sejam a mesma pessoa. Eu vou tomar meu cafezinho aqui, me despedir de você, porque a nossa jornada continua.